Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. João 4:25. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Seguindo na nossa análise da morada de Deus em nosso espírito. Ele disse, aliás, Paulo disse ali em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E a gente vai encontrar nos ensinos paulinos mais de uma vez algo assim tão claro a respeito da habitação de Deus em nosso corpo. A gente já viu que logo em seguida, dado a seriedade desse fato, o apóstolo declarou: aquele que destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Isto é algo sério, magnífico. A gente logo em seguida abordou aquele acontecimento que se deu lá no Getsemane, quando Jesus estava vesperando a sua agonia fatal, isto é, aquela agonia que o levaria à morte, a crucificação que já era esperada por ele. Mas antes que acontecesse a crucificação, ele descreveu o que ele estava sentindo na sua alma. Ele disse: a minha alma está profundamente triste. E ele já havia recomendado para Pedro, João e Tiago: ficai aqui enquanto eu vou ali orar. E ele então disse a situação que ele estava encarando. Sabe por quê? A agonia da alma de Jesus estava numa intensidade tão profunda. Era pelo fato de que ele já estava começando a sentir não simplesmente uma agonia almática, algo que estava afetando a sua alma, as suas emoções. A razão era que os pecados, a culpa ou as culpas, falhas de todo mundo, de todos os homens, de todas as épocas, estavam recaindo sobre ele. E ele, que era totalmente santo, ele já estava sentindo o impacto daquilo que era corrupção, que era pecado, e aquilo, ou aquele que era santo, santo, santo. Isto provocou nele esta terrível agonia na alma. Agora, pensem bem. Não sei se você já passou alguma crise emocional. A minha pergunta pode ser até, a minha suposição pode ser até ridícula. Porque neste mundo, quem não passa por situações adversas? Mas existem aquelas situações que
chega a aparecer uma opressão estranha, a gente começa a pensar que algo esquisito está acontecendo conosco. E nesta hora, a gente não quer ficar sozinho. A gente quer procurar apoio em alguém, seja um amigo íntimo e, mais principalmente, de nossos familiares. Há quantas pessoas hoje, elas chegam ao estertor do suicídio. E, se formos analisar, tudo começou por uma situação assim. Pessoas que eram carentes do apoio, do afago, do abraço, da companhia de alguém para ajudá-las a superar aquele momento terrível de agonia, de opressão de alma. E elas se sentiram tão sozinhas, que o caminho foi o suicídio. É claro que eu estou dizendo de situações hipotéticas. Não vamos generalizar todas elas, todos os suicídios que vão ter relação com este fato. Mas por que eu estou usando estes paralelos? Jesus estava se sentindo só? Aqui tem outro fato. Pode ser que alguém diga: mas, pastor, não venha me dizer isto. Jesus, ele era divino, ele era Deus, e ele era quase que só espírito. Isto, uma pregação oca, vazia, herética. Não se esqueçam aquilo que a gente sempre tem ensinado. Jesus não morreu como Deus. Não era Deus sendo crucificado. Não era Deus derramando sangue. Deus não morre. Deus não tem sangue. Ele não morreu. Ele não passou tudo isto ali no jardim como Deus, mas como homem. Aquele mesmo sentimento que todo homem tem, que nós temos, aquele sentimento, aquele lado de carência, ele estava sentindo também. Só era diferente, a exceção a essa regra é que ele, conforme já mencionei, ele era inculpável, ele era santo, santo, santo. Mas isto não tirou dele o seu lado humano. Por isso que ele disse para os discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Como quem o momento é difícil, sério, eu sinto como que a aproximação da morte. Era uma tristeza tão profunda que ele descreveu: a minha alma está profundamente triste até a morte. A gente vai ver logo em seguida a diferença entre a situação dele e a situação dos discípulos que ele levara para serem eles os seus companheiros, mas que na realidade falharam. Ele disse que a minha alma está profundamente triste. E ele diria para os discípulos, quando ele lamentou que o momento era sério e eles precisavam vigiar e orar, mas eles estavam dormindo. E ele mostrou a razão daquele sono, aquele sono que era da carne, que era do corpo. E ele destacou: o espírito está sempre pronto. Ele estava, por um lado,
dizendo, ensinando a eles, e por outro lado, mostrando aquilo que eu disse da minha tristeza, atingiu a minha alma, as minhas emoções, o meu corpo, mas não o meu espírito. O espírito está sempre pronto. A carne é fraca. Concluindo e repetindo o que já falamos no vídeo anterior. Aqui não é uma desculpinha para pecados, para fraquezas. Nossa, não vamos ficar dando essa desculpa. Pequei, fiz isto, porque afinal de contas a carne é fraca. Não era isto que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, o corpo de vocês está cansado. E esta é a razão de que o sono vos domina. Por isso, não pudestes vigiar nem uma hora comigo. Visto que, na sequência, virão lições ainda mais fortes dentro deste análise de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Agora, não podemos esquecer que o nosso corpo é susceptível a fraquezas, a canseira, a um sono, uma sonolência forte, quando nós precisamos ou precisávamos sermos vivos e ativos. Vigiemos, pois. Amém e amém.